Sabe, a gente lida com o acaso o tempo todo, né? Tipo, será que leva o guarda-chuva? Ou quando a gente faz uma aposta com os amigos. Nossa intuição sobre o que é provável está sempre ali, a todo vapor. Mas e se eu dissesse que na maioria das vezes essa nossa intuição tá, assim, completamente furada? Ok, então para começar, vamos com um desafio que parece super simples. Imagina aí, um grupo com só 23 pessoas. Qual é a chance de que pelo menos duas delas façam aniversário no mesmo dia? Pensa bem, são 23 pessoas e 365 dias no ano. A intuição grita que a chance deve ser minúscula, né? Quase zero. E a resposta é de mais de 50%. É isso mesmo, mais de 50%, ou seja, é mais provável que sim do que não. Se isso pareceu bizarro, fica tranquilo. Esse é o famoso problema do aniversário. Um exemplo perfeito, clássico, de como a nossa intuição sobre probabilidade, bom, ela nos engana feio. Para a gente entender o porquê dessa nossa intuição falhar tanto, a gente precisa das ferramentas certas. Então, vamos fazer o seguinte: deixar o achismo de lado um pouquinho e construir um jeito mais robusto, mais poderoso, de pensar sobre o acaso. E a ideia é fazer isso junto, passo a passo. Beleza. O primeiro passo para a gente começar a dominar o acaso é, bem, mapear o território. A gente precisa de um mapa de tudo que pode acontecer, de todas as possibilidades. E na matemática, é claro, esse mapa tem um nome específico. Esse mapa é o que a gente chama de espaço amostral. É representado por aquela letra grega, o ômega. Pensa nele como o universo de todos os resultados possíveis de alguma coisa que acontece ao acaso. Literalmente tudo que pode acontecer está ali dentro. Vamos pegar um exemplo bem fácil. Jogar um dado. Qual é o espaço amostral? Bom, o nosso universo de possibilidades é só o conjunto dos números de 1 a 6. Simples assim. É um conjunto finito, bem claro, completo. Definir esse espaço é a base de tudo, o primeiro passo para qualquer cálculo de probabilidade. É o nosso alicerce. Certo. Com o mapa em mãos, agora a gente precisa de umas regras de trânsito, digamos assim. E a boa notícia é que são só 3 regrinhas fundamentais que governam todo esse universo da probabilidade. E essas são as 3 regras de ouro. Regra número 1. A probabilidade sempre vai estar entre 0, que é o impossível, e 1, que é a certeza absoluta. Não existe mais do que certeza. A segunda regra garante que alguma coisa tem que acontecer. Ou seja, a soma de todas as probabilidades do nosso espaço amostral dá sempre 1 ou 100%. E a terceira, que é sobre somar. Se 2 eventos não podem acontecer ao mesmo tempo, tipo tirar um 2 e um 3 na mesma jogada de um dado, não dá, né? A gente pode simplesmente somar as chances de cada um. E olha, isso não é só umas dicas não. Esses são os famosos axiomas de Kolmogorov. Foi esse cara que lá por volta de 1930 pegou a probabilidade, que era quase um jogo de adivinhação, e transformou numa ciência exata, rigorosa. É graças a essas 3 regrinhas que hoje a gente consegue calcular a incerteza com precisão. Beleza. Agora que a gente tem o nosso mapa e as nossas regras, estamos prontos. Vamos voltar para aquele mistério do início, o dos aniversários, e usar essas ferramentas novas para finalmente decifrar o enigma. E aqui está o pulo do gato. Calcular a chance de pelo menos 2 pessoas fazerem aniversário no mesmo dia é bem chatinho. Mas calcular a chance do contrário, ou seja, de ninguém fazer aniversário no mesmo dia, isso é bem mais fácil. Pensa comigo, a primeira pessoa pode nascer em qualquer dia, a segunda para não coincidir em 364 dias disponíveis, a terceira 363, e por aí vai. A gente multiplica todas essas chances e encontra a probabilidade de nenhuma coincidência. Aí, o que sobrar para chegar em 100% é justamente a chance de pelo menos uma coincidência. É uma inversão de lógica, mas que é simplesmente genial. E o resultado é esse que a gente vê. Com 23 pessoas, a chance já passa dos 50%. Se a gente aumentar para 50 pessoas no grupo, a probabilidade dispara para 97%. É quase certeza que vai ter uma coincidência. A matemática não mente, né? Mesmo quando a nossa intuição está gritando o contrário. Mas probabilidade não é só para resolver esses quebra-cabeças, esses paradoxos. Uma das aplicações mais poderosas dela é ajudar a gente a atualizar nossas crenças, sabe? Conforme a gente recebe novas informações. E para fazer isso, a gente vai precisar de uma ferramenta nova. E a chave para isso é a tal da probabilidade condicional. A pergunta muda. A gente não está mais perguntando qual a chance do evento A acontecer. Agora a pergunta é, qual é a chance do evento A acontecer sabendo que o evento B já aconteceu? E acredite, isso muda completamente o jogo. Imagina um teste médico.
Por exemplo, uma pessoa vai lá, faz o teste e o resultado dá positivo. Bate aquele pânico, né? Mas qual é a chance real de ela ter a doença? A resposta quase sempre não é tão óbvia quanto a precisão do teste faz parecer. E é exatamente aqui que o famoso teorema de Bayes entra em cena para de novo salvar a gente da nossa própria intuição. O que o teorema de Bayes ensina pra gente é que a precisão do teste é só uma parte da história. A outra parte, que a gente vive esquecendo, é o quão rara ou comum é a doença na população. Se uma doença é super rara, mesmo um teste que parece muito preciso pode acabar gerando mais alarmes falsos do que diagnósticos certos. É uma daquelas ideias que vão contra a intuição, mas que a matemática prova que está certíssima. Bom, e agora, para fechar, vamos explorar uma ideia que mexe com a nossa própria noção do que significa alguma coisa ser aleatória. A pergunta parece bem direta, uma pergunta de matemática bem definida, não é? A gente tem um círculo, um triângulo equilátero desenhado dentro dele, e a gente quer saber o seguinte: qual a probabilidade de uma corda escolhida ao acaso ser maior que o lado desse triângulo? Só que aí vem o problema, que é conhecido como paradoxo de Bertrand. Acontece que, dependendo de como você define o que é escolher uma corda aleatoriamente, a gente pode chegar a 3 respostas completamente diferentes. 1/2, 1/3 e 1/4. E o mais bizarro de tudo, do ponto de vista matemático, todas as 3 respostas estão corretas. O que isso mostra pra gente é algo bem profundo. A palavra aleatório, no fundo, não é tão simples quanto parece. A probabilidade não é uma coisa que está lá fora, no mundo, esperando a gente descobrir. Ela depende totalmente do processo que a gente usa. Se você muda o processo, você muda a probabilidade. É o método de seleção que define o nosso universo de possibilidades. Isso tudo leva a gente à pergunta final, para a gente ficar pensando. Se a probabilidade de alguma coisa acontecer depende de como a gente define o que é aleatório, o que é o acaso, afinal de contas? Será que ele é uma propriedade do universo em si? Ou é só uma consequência do jeito que a gente escolhe medir as coisas? A matemática nos dá as ferramentas, mas a resposta para essa pergunta, bom, talvez ela esteja muito além dos números.